Bom dia, meu irmão, minha irmã. Bem-vindos ao nosso encontro de toda manhã da reflexão da Palavra de Deus. Hoje, dia 24 de setembro, sábado, da 25ª semana do Tempo Comum. E a igreja hoje nos dá como palavra, a liturgia da palavra da missa de hoje, que eu espero que nos ajude, a primeira leitura do livro de Eclesiastes, capítulo 11, do versículo 9, e pega o capítulo 12, entra no capítulo 12, versículo 8. Aqui é um texto, assim eu li, né, e eu compreendi que o autor do livro de Eclesiastes está falando aos jovens, mas como dizendo assim, aos jovens, mas a todos nós, hein? Ou seja, para que a gente passe de uma geração a outra esta sabedoria. Porque às vezes a gente fala de sabedoria hoje, de inteligência, e parece que é só inteligente, né, o esperto, aquele que ganha dinheiro, aquele que se dá bem na vida neste sentido, né, de obter bens, de ter coisas, propriedades, de ter dinheiro para poder comer bem, desfrutar. E parece que se despreza uma sabedoria que nos dá a vida. E às vezes, muitos de nós sofremos, não sei, nos machucamos, e quando chega a velhice, olhando para trás a nossa vida, a nossa história, parece que a gente, como pensando, poxa vida, quanta bobagem que eu fiz, quanto tempo perdido, quanta coisa desnecessária, mas parece que eu precisei percorrer um caminho longo para chegar a esta sabedoria. E é o que fala o livro do Eclesiastes hoje. Jovem, olha, prudência, não? Que o teu coração repouse no bem nos dias da tua juventude. Porque se a gente não repousa no bem, na vontade, ou seja, se eu não adquiro já um pouquinho essa esperteza, por isto a sabedoria do povo de Israel, escutar os mais velhos, etc, etc, porque há uma sabedoria, para que quando chegar, que é o que diz aqui o texto de hoje, quando chegar a velhice, eu não fico me lamentando, vendo, poxa vida, que coisa mais estúpida, não? Porque diz assim, lembra-te do teu Criador nos dias da juventude, antes que venham os dias da desgraça e cheguem os anos dos quais você dirá, não sinto prazer neles. Claro, chegou a velhice, doença, tanta coisa. Parece que a gente não é que desfrutou, foi estúpido. Olha como a vida é tão vazia. Quando chega a velhice, a gente está perto da morte, as doenças, a gente, eu diria, redimensiona a nossa vida, olha para trás, para o passado e pensa, poxa, se eu tivesse feito diferente, se eu tivesse, exato, se eu tivesse. E aqui o livro, não, o autor do livro, está querendo que eu e você adquira uma sabedoria, uma esperteza, que não é só ganhar dinheiro, não é só se dar bem na vida, sucesso, fama, não. É adquirir uma inteligência, uma sabedoria, e quando chegar a velhice, eu possa dizer, nossa, percorri um bom caminho, e vivi bem a vida. Não, ou seja, vivi ela com qualidade. Não vivi como estúpido, como tolo, e agora chega a velhice e quê? Que triste a vida. E não dá para voltar para trás. Não dá para voltar no tempo. E esse é que é o drama. E por isso vai dizendo no final da leitura que parece que o homem, na velhice, repensa a vida. Eu espero que eu e você adquiramos esta sabedoria sem precisar esperar a velhice, a doença e a beira da morte, porque é o nosso fim. Mas aquele que vive em Deus espera a verdade na ressurreição, mas vive a vida com uma qualidade, uma prudência, um porquê, um para quê em Deus, não? Que, nossa, faz ele olhar para trás e dizer, valeu a pena viver. A minha vida teve qualidade, teve um porquê. Eu espero que seja assim que vivamos.
O evangelho de hoje é do Evangelho de São Lucas, capítulo 9, do versículo 43 ao 45. Aqui damos um salto. Né? O evangelho ontem, se você vai até Lucas, eu peguei aqui a Bíblia para a gente poder fazer essa retrospectiva. Ontem escutávamos que Jesus faz a primeira, o anúncio da paixão e a profissão de fé de Pedro, não? De que ele é o Messias, o Cristo do Deus vivo, não? O Cristo de Deus. Porque Herodes, me perdoem, Herodes queria ver Jesus. Mas eu dizia para vocês, como curiosidade, não? Como uma coisa assim, um ceticismo, uma curiosidade. Mas não porque aquilo que ele escuta em Jesus lhe faz acreditar que ele, Jesus, é o Messias. E aquilo que pensa as pessoas perto de Herodes é a mesma pergunta, eu dizia ontem, que fez Jesus: que o povo pensa de mim? E as pessoas disseram praticamente a mesma coisa do que as pessoas diziam a Herodes. Olha, uns dizem que é João Batista, outros que é Elias ou algum dos profetas que ressuscitou. E Jesus fez a pergunta aos discípulos: e vocês, quem dizem que eu sou? E Pedro faz a profissão de fé, e Jesus proíbe severamente de anunciá-lo, porque quer que o pessoal reconheça que ele não é o Messias que todo mundo esperava, político, para restaurar a realeza de Davi, etc. Não, expulsar os romanos, não. Ele é o Messias, o servo sofredor do profeta Isaías, e que vai salvar o homem entrando na paixão e na morte, para depois derramar o seu Espírito. Então, se a gente vai acompanhando o Evangelho de Lucas, Herodes queria ver Jesus. Não? Vem o intervalo, a multiplicação dos pães, que a gente não escutou esses dias. Vem o Evangelho de ontem, não? A pergunta de Jesus, que levou os seus discípulos a sós, de quem sou eu, a profissão de fé de Pedro, o primeiro anúncio da paixão. E aí pula, porque Jesus vem com as condições para segui-lo. Se alguém quer vir após mim, renuncie. Este trecho a gente não fez. Jesus que anuncia a vinda próxima do reino, a transfiguração, pula, ainda tem aquele filho, aquele homem que pede a Jesus que cure o filho, que há um demônio que joga o filho no fogo, na água, querendo matá-lo. E Jesus diz aquela frase dura, não? Ó geração incrédula, até quando vos suportaria, etc. E aí vem o segundo anúncio da paixão. Só que vem bem no finalzinho, que é o início do Evangelho de hoje, e todos se maravilhavam com a grandeza de Deus. Aqui é a nossa tradução do lecionário. Naquele tempo, todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Ou seja, Jesus faz sinais que deixam o pessoal espantado. Porém, diz Jesus aos discípulos: prestai bem atenção às palavras que eu vou dizer, não? Enquanto todos se admiravam, a tradução que eu tenho aqui da Bíblia de Jerusalém, enquanto todos se admiravam de tudo que ele fazia, disse aos discípulos: quanto a vós, abri bem os ouvidos às seguintes palavras. Enquanto a multidão, o povo, a massa, a única coisa que enxerga é os milagres, os sinais, as curas. Jesus diz: olha, presta atenção. E repete o anúncio da paixão aos discípulos. Parece que ele fala a parte particular, para que os discípulos fiquem atentos. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, eles, porém, não compreendiam tal palavra. Era-lhes velada para que não a entendesse e tinham medo de interrogá-lo sobre isso. Jesus levou os 12 à parte. Quando encontra os outros discípulos talvez não escutaram a profissão de fé de Pedro.
e a pergunta que fez Jesus. Aqui há uma massa de discípulos que não entendem que Jesus quer que o reconheçam na cruz. Lá se revela quem é Deus, o coração de Deus. Conheceremos quem é Deus no mistério da cruz, da entrega de Cristo. E é lá que Cristo quer que o reconheçam quem Ele é, que Ele é o Cristo de Deus, mas na cruz. Foi um pagão único que na cruz reconheceu este verdadeiramente era o Filho de Deus. Eu espero que, como eu dizia ontem, nós aprendamos a reconhecer Jesus nas dificuldades, nos combates, na luta. Senão parece que a gente só reconhece Jesus quando Ele me ajuda, quando Ele tira o sofrimento, a cruz, a doença. Sim, Jesus pode ajudar, pode intervir, eu peço que Ele olhe até, me ajuda naquela dificuldade que eu tenho, né, na doença. Mas o mistério é ver que Deus passa na cruz, entra na morte e não morre. Não, isto aqui é ressuscitar. Foi isto que Cristo fez. Ele entrou na morte, morreu, mas não ficou na morte, ressuscitou. E o cristão, que é discípulo de Cristo, carrega a sua cruz cada dia, ele entra na morte, no mistério da morte, da doença, da dor, tudo aquilo que lembra a cruz, mas não fica na morte. Ressuscita, porque esta é a obra de Cristo. E é aí que Ele quer que a gente o reconheça. Não nos milagres, nas coisas, né? Por isso aqui, dá a Jesus este recado aos discípulos. Prestai atenção como ouvis. Mas, pelo jeito, terá que Cristo entrar na paixão para os discípulos entenderem muitas das palavras que Jesus havia dito. E eu espero que nós não tenhamos essa surdez, esta dureza de coração, esta inteligência turvada por não sei que coisas que não compreendemos o mistério da cruz. Se eu não entendo o mistério da cruz, não entendo, não reconheço, não sei dizer quem é Jesus para mim. Paulo vai dizer na carta aos Coríntios, no capítulo 1, o Cristo que ele anuncia é Cristo e Cristo crucificado. Não dos milagres, não das curas. Não, volto a insistir, não que eu não possa pedir curas e dons para o Senhor, mas é na cruz que o reconhecemos como Deus, como Senhor. Eu espero que de verdade, meditando, entrando no mistério da cruz, possamos reconhecê-lo como Senhor da nossa vida e que Ele ajude a cada um de nós. Oremos. Bendito és tu, Pai Santo, pelo teu amor e pela tua misericórdia. Bendito és tu por esta palavra. Ajuda-nos a não nos escandalizarmos no mistério da cruz, a reconhecer-te, a ver a tua entrega de amor na tua paixão, que aquilo que nos cura, nos salva, nos liberta, faz com que reconheçamos o teu amor e o amor do Pai por nós, e que tu possas nos ajudar todos os dias a caminhar na tua vontade, a mortificar em nós tantas paixões, para não perdermos o céu, a vida eterna. Este pedimos por ti, que com o Pai e o Espírito Santo reina pelos séculos dos séculos. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Até segunda-feira, meu irmão, minha irmã, para o nosso encontro da reflexão da Palavra de Deus. Nós aqui na nossa paróquia de São Miguel Arcanjo, estamos celebrando esses dias, desde o dia 20, a novena de São Miguel. E esse final de semana será todo de barraquinhas, hoje, sábado, e amanhã, domingo. Então, se alguém quer vir participar conosco, festejar São Miguel, estaremos a partir das 18 horas, com as nossas barraquinhas e tudo. 5 da tarde a missa, às 6 começamos com as barraquinhas, cachorro quente, enfim. Não? E domingo também. E aí, na quinta, dia 29, celebraremos 3 missas em honra a São Miguel Arcanjo. Estamos pensando em fazer um evento, talvez uma janta à noite, ainda não finalizamos, terminamos de acertar alguns detalhes. Mas espero que aquele que possa venha conosco festejar São Miguel. Por isso, segunda-feira, voltamos aqui para meditar juntos a Palavra de Deus. Tá bom? Até segunda.